Aí eu escolhi o Salmo 15 ali, tá? É. Senhores vereadores, público presente e a todos que nos ouvem através da Ilha Rádio FM e que nos acompanham através do site da Câmara, boa noite. Como se verifica, quórum regimental, e havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta essa presente sessão. Peço ao vereador Kleber que proceda a leitura bíblica. Boa noite. A leitura é o Salmo 15. Condições para celebrar a fé. Salmo de Davi. Javé, quem pode hospedar-se em sua tenda? Obrigada. E habitar em teu nome, em teu monte santo? Quem age na integridade e pratica a justiça? Quem fala sinceramente o que pensa e não usa a língua para caluniar? Quem não prejudica seu próximo e não difama seu vizinho? Quem despreza o injusto e honra os que temem a Javé? Quem sustenta o que jurou, mesmo com prejuízo seu? Quem não empresta dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente? Quem age desse modo jamais será abalado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Peço ao senhor secretário que proceda a leitura da ata anterior. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, vereador Baixinho. Eu peço a suspensão da leitura da ata da sessão anterior e que envie cópia aos nobres vereadores interessados. Coloque em votação o pedido do vereador Baixinho. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Peço ao senhor secretário que proceda a leitura dos projetos que deram entrada nessa Casa de Leis. Ah, tá. Peço ao senhor secretário que proceda a leitura das correspondências. Ofício 198/2016. Indicação 49. Resposta. A excelentíssima senhora Tereza Alves da Rocha de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira. Nobres vereadores. Cumprimentando cordialmente em resposta à indicação número 49 de 2016, de 19 de setembro de 2016, do nobre vereador Ailton Vieira Lima, informamos que no momento não será possível atender a solicitação, visto que estamos realizando revisões nas frotas. Futuramente realizaremos a coleta do lixo no Citrão Verde 2 vezes por semana. Sem mais para o momento, oportunidade de que aproveito para externar protestos de elevada estima e considerações, subscrevo-me. Atenciosamente, Bento Carlos Garbosa, Prefeito Municipal. Decreto 61/72, de 9 de setembro de 2016. Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras previdências. Bento Carlos Garbosa, Prefeito da Estância Turística de Ilha Solteira, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, que lhe faculta a Lei 2228, de 14 de dezembro de 2015, decreta. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$ 193.950, distribuído nas seguintes dotações. Não precisa ver a dotação inteira, não, só o... Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se as disposições de contrário. Bento Carlos Garbosa, Prefeito Municipal. Quer que lê tudo as votações? Não. Decreto número 6185, de 11 de outubro de 2016. Bento Carlos Garbosa, Prefeito Municipal de Ilha Solteira, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, considerando a documentação anexada aos autos de pedido de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais, processo administrativo número 40 de 2016, instaurado em 26 de setembro de 2016, decreta. Fica aposentada a partir do dia 26 de setembro de 2016, por idade e tempo de contribuição, com os proventos mensais integrais equivalentes ao valor da última remuneração, a servidora Marlene Maria da Silva. Artigo 2º.
Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de setembro de 2016. Artigo 4º. Revogam-se as disposições contrárias. Bento Carlos Garbosa, Prefeito Municipal. Só, né? Decreto 6186, 17 de outubro de 2016. Bento Carlos Garbosa, Prefeito Municipal de Ilha Solteira, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, considerando a documentação anexada aos autos de pedido de aposentadoria por invalidez, processo administrativo no 41/2016, instaurado em 7 de outubro de 2016, do expediente do IPREM, decreta. Artigo 1º. Fica aposentada a partir de 17 de outubro de 2016, por invalidez, com os provimentos proporcionais ao tempo de contribuição, fixados nos termos da emenda constitucional, número 70, a servidora Vilma Batista Dutra. Bento Carlos Garbosa, Prefeito Municipal. Decreto 6189, 19 de outubro de 2016. Bento Carlos Garbosa, Prefeito Municipal de Ilha Solteira, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, considerando a documentação anexada aos autos de pedido de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, processo administrativo número 42/2016, instaurado em 5 de outubro de 2016, decreta. Artigo 1º. Fica aposentada a partir do dia 5 de outubro de 2016, por idade e tempo de contribuição com os proventos mensais integrais equivalentes ao valor da última remuneração percebida na ativa e que serviu como base de contribuição previdenciária ao IPREM. A servidora Zenaide de Souza Correia. Bento Carlos Garbosa, Prefeito Municipal. Ofício 273/2016, do Instituto de Previdência Municipal para a Câmara Municipal. Assunto: balancetes. Ilha Solteira, 18 de outubro de 2016. Pelo presente, vimos cumprimentar Vossa Excelência em encaminhar em anexo o balancete financeiro, balancete de receita e da despesa referente ao mês de setembro de 2016 para o conhecimento e apreciação de Vossa Excelência. Ao ensejo, renovamos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Sebastião Benedito Gonçalves, Diretor Superintendente. Ofício número 1180/2016, São José do Rio Preto, 19 de outubro de 2016. Ofício da Caixa Econômica Federal. A Sua Excelência, a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira, Tereza Alves de Rocha Oliveira, com cópia para o seletivo senhor Bento Carlos Garbosa, Prefeito Municipal. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhora Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 17 de outubro de 2016, no valor de R$ 29.991, na conta vinculada ao contrato de repasse número 033 2882-81/2010, ponto Sicov 741494, firmado com o município de Ilha Solteira, assinado em 22 de novembro de 2010, no âmbito do programa Turismo no Brasil, sob a gestão do Ministério do Turismo, que tem por objetivo construção do Portal do Porto. Respeitosamente, Nielder Tarsus Cavalheiro Honorato, gerente de filial, gerente executivo do governo de São José do Rio Preto. Gilson Lira de Almeida, gerente regional. Ofício número 83/2016, a Câmara Municipal de Ilha Solteira, prestação de contas, Prefeitura Municipal. Ilha Solteira, 24 de outubro de 2016. Referente ao Centro-Dia do Idoso, mês de janeiro a maio de 2016. Prezados senhores, vimos através deste solicitar a substituição das prestações de conta do Centro-Dia do Idoso dos meses de janeiro a maio, considerando que na conferência apuramos algumas inconsistências e houve a necessidade de realizar as mesmas. Sem mais para o momento, colocamos à disposição para esclarecimentos necessários e aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Ruiz, assistente social e gestora do Fumazes.
Também assinado pela Roseli Carneiro Domingos dos Santos, assistente social, chefe de divisão técnica. Ofício 085/2016, do Fundo Municipal de Assistência Social, FUMASES, para a Câmara Municipal, assunto: prestação de contas, subvenção social às entidades vinculadas à Secretaria de Assistência Social. A entidade Centro-Dia, os meses de referência junho, julho e agosto, nos valores de R$ 34.828,41 por mês, assinado pela Assistência Social Gestora do FUMASE, Ângela Maria Ruiz, e também assinado pela Secretária Municipal de Assistência Social, Cultura e Turismo, Dona Fátima Holanda de Souza Garbosa. Fundo Municipal de Assistência Social, FUMASES, para a Câmara Municipal de Ilha Solteira. Assuntos: prestação de contas e subvenção social às entidades vinculadas à Secretaria de Assistência Social. A entidade agora é a Cafisa. O mês do repasse é agosto e setembro de 2016, sendo que o valor do repasse de agosto é R$ 22.625,56 e o repasse de setembro é R$ 7.191. Essa prestação de conta vem assinada pela Ângela Maria Ruiz, assistente social gestora do FUMASES, e também pela secretária municipal de Assistência Social, Cultura e Turismo, Dona Fátima Holanda de Souza Garbosa. É isso, senhor presidente. Todas as correspondências estarão arquivadas na secretaria com cópia aos interessados. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura das indicações. Indicação número 51, de 2016, 18 de outubro de 2016. Senhora Presidente, indico e seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito da Estância Turística de Ilha Solteira, Dr. Bento Carlos Garbosa, com cópia desta ao secretário de Obras e Manutenção, o senhor Valentim Gerlim, solicitando a possibilidade da realização com a máxima urgência da manutenção e poda das árvores da rua Euclides Gonçalves Xavier, do Cinturão Verde. Justificativa: vários moradores do referido local, principalmente estudantes que utilizam o transporte escolar, nos procuraram para fazer essa reclamação, relatando que os buracos vêm aumentando e as árvores crescendo, ficando com os galhos caídos na estrada. E sem a manutenção das mesmas, a situação piora a cada dia, colocando em risco a integridade física e a vida dos usuários dessa estrada. Propositura, vereador autor Ricardo Casagrande. Indicação número 52/2016, 18 de outubro de 2016. Senhora Presidente, indico que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito da Estância Turística de Ilha Solteira, Dr. Bento Carlos Garbosa, com cópia ao secretário de Segurança, senhor Carlos Roberto Modesto, solicitando a possibilidade de providenciar um redutor de velocidade na Alameda das Rosas, na altura da quadra G, lote 2, bairro do IP. Justificativa: vários moradores daquela região nos procuraram para fazer uma reclamação reivindicando a instalação deste redutor, uma vez que vários condutores de veículos não respeitam o limite de velocidade, trafegando em alta velocidade, colocando em risco a integridade física e a segurança dos moradores, pedestres e ciclistas que por ali trafegam. Propositura, vereador autor Ricardo Casagrande. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento número 61/2016, de 20 de outubro de 2016. Senhora Presidente, requer regimentalmente a mesa, depois de ouvido Augusto Plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo prefeito Bento Carlos Garbosa as seguintes informações. Por que os aparelhos de ar-condicionado das creches Sorriso de Criança e anexo Antiga SAIS ainda não estão funcionando como deveriam? O que impede que seja feito o uso desses aparelhos como deveria? Que medidas estão sendo tomadas? Quais são as regras para o uso dos aparelhos de ar-condicionado das creches do município? Existe uma norma que regulamenta quando ligar e desligar os aparelhos? Se existe, gostaríamos de pedir ao excelentíssimo prefeito que reveja esta norma em função do horário de verão e das altas temperaturas que tem feito no município. Justificativa. Senhor prefeito, alguns pais têm me procurado para reclamar que algumas creches
Os aparelhos são desligados e as crianças vão para a sala de vídeo para economizar energia. Nas creches Sorriso de Criança e anexo da mesma, a situação ainda é pior, pois estão sem ar. Como representante do povo, cumpre-me comunicar a Vossa Excelência tais fatos para que tome as devidas providências, para que a responsabilidade não recaia sobre os profissionais que trabalham nesses locais. Gostaríamos de ressaltar a facilidade com que a criança se desidrata quando fica exposta a alta temperatura. E por isso, todo cuidado no verão deve ser redobrado. Vereador autor, Ricardo Casagrande. Em discussão o requerimento. Ninguém querendo discutir, o requerimento será encaminhado ao senhor prefeito municipal. Foi protocolado nessa Casa de Leis uma denúncia objetivando a cassação dos mandatos dos vereadores Docílio José Correia Feitosa e Ailton Vieira de Lima. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da denúncia e do parecer jurídico dessa Casa de Leis. E tão breve colocarei em apreciação e votação aos nobres pares. Peço ao senhor secretário que vai fazer essa leitura do requerimento do senhor Pecker Presepiorca. Presepiorca. Presepiorca, gente. Porca. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira, Pecker Presepiorca, brasileiro convivente autônomo, CPF 303 194 058 19, RG 34035 929, residente domiciliado na Rua G, número 21, no Jardim Novo Horizonte, com fundamento na Lei Orgânica Regimento Interno da Câmara Municipal de Ilha Solteira e Decreto de Lei número 201/67, bem respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar denúncia por infrações político-administrativas que, abre parênteses, proceder de modo incompatível com o decoro parlamentar, fecha parênteses, contra os vereadores senhores Docílio José Correia Feitosa e Ailton Vieira Lima, objetivando seja a mesma oportunidade transformada em acusação que, após contraditório e ampla defesa, deverá ensejar a cassação dos mandatos eletivos dos mesmos pelos motivos que segue. Dos fatos, estes dois vereadores denunciados foram os que mais viajaram no mandato de janeiro de 2013 até julho de 2016. Gastaram juntos R$ 270,91, como descriminado abaixo. Vereadores: Ailton, 2013, R$ 25.922,17, 2014, R$ 24.923,57, 2015, R$ 41.780,27 e 2016 até julho, R$ 18.521,40, totalizando o valor de R$ 111.147,47. Vereador Docílio, em 2013, R$ 25.775,03, 2014, R$ 25.946,70, 2015, R$ 44.080,82, 2016 até julho, R$ 14.320,89, totalizando um valor de R$ 110.123,44, que totaliza os dois, R$ 222.270,91, como descrito acima. Vereadores dos gastos. Ailton, R$ 111.147,47, com 241 diárias. Viagens para Brasília, 20 viagens para Brasília. Viagens para São Paulo, 42, totalizando 62 viagens. Vereador Docílio, com o valor de R$ 110.123,44, num total de 244 diárias, com 17 viagens para Brasília e 43 viagens para São Paulo, totalizando 60 viagens. Os dois vereadores
totalizam um gasto, como já foi dito, R$ 222.270,91. Totalizam também 485 diárias. Os dois juntos têm 37 viagens para Brasília e 85 viagens para São Paulo, os dois juntos, totalizando 122 viagens. A Associação dos Moradores de Ilha Solteira enviou ofício para a presidência da Câmara e para todos os vereadores, solicitando a prestação de conta dessas viagens. Esses vereadores ignoraram a solicitação da AMAIS e não enviaram as prestações. A AMAIS representou esses vereadores junto à promotoria que já solicitou tais prestações que objeto de análise pelo órgão ministerial deste município. Entendo que o papel do vereador é legislar, fiscalizar o executivo e o legislativo, além de representar a população, verificando os problemas existentes no município e procurando soluções junto ao executivo. Agora, a busca de recursos para o município é função do Poder Executivo. Está muito claro que esta quantidade enorme de viagens desses vereadores é simplesmente se beneficiar das diárias pagas pelos impostos e nós, munícipes, neste estou incluso. Outra denúncia grave que deverá ser comprovada é que esses vereadores apresentavam comprovantes de viagem de dias que não estavam viajando, ou seja, ficavam em São Paulo de 3 a 4 dias e prestavam comprovantes de 5 ou 6 dias. A título de ilustração, destaco abaixo para melhor entender. Os mencionados vereadores solicitam diárias para suas viagens, especialmente para a capital do estado. Muitas de suas solicitações alcançam o alvo de 5 a 6 diárias. Com essas diárias, deveriam fazer jus e prestar serviço para a sociedade ilhense. Todavia, não cumpre de forma correta, haja vista que, quando solicitam 5 diárias, é certo que deveriam permanecer na cidade para a qual as diárias foram solicitadas, e automaticamente prestar seus serviços. Porém, não era o que ocorria, tendo em vista que retornavam um dia antes, e isso se dava de forma corriqueira. Mas ainda que retornavam um dia antes, apresentavam as suas prestações de contas, notas fiscais de estadia, como se estivesse ficando no local. O interesse de levar a referida denúncia a cabo, ou seja, até Vossa Excelência e os demais vereadores, se deu porque estava eu presente nessa Casa de Leis e na ocasião estavam alguns serventuários desta casa em conversa com as portas fechadas e percebi que o assunto estava interessante. Fiquei estagnado e com muita atenção fiquei ouvindo as conversas e o assunto era sobre as diárias. Somente falava que a excelentíssima promotora solicitou as notas de viagem para análise das prestações de contas, todavia que, de sorte, tiveram os mencionados vereadores, uma vez que o Ministério Público não solicitou o relatório do sem parar dos veículos oficiais da Câmara Municipal. Se esse tivesse ocorrido, e em eventual confronto entre o retorno do veículo e a prestação de conta, pode chegar em eventual ilicitude dos referidos vereadores. Em que pese já estar sob a ótica do Ministério Público, não obsta uma investigação pelo representante do povo, que é função originária dos vereadores. Sendo assim, requeiro que seja aceito a presente denúncia, para que esta Casa, por intermédio dos representantes do povo, possa fazer a justiça. Previsão da lei. Está muito claro na lei orgânica do município e no regimento interno da Câmara Municipal de Ilha Solteira a tipificação desses delitos. Lei orgânica, artigo 21, perderá o mandato ao vereador. Artigo 2º, que proceder de modo incompatível com o decoro parlamentar. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativas asseguradas a membros da Câmara Municipal ou percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 1, 2 e 4º, a perda do mandato será decidida pela Câmara Municipal. Regimento interno. Da cassação do mandato.
Artigo 331. A Câmara Municipal cassará o mandato ao vereador quando, em processo regular, em que se concederá ao acusado amplo direito de defesa, concluir pela prática de infração político-administrativa. Artigo 332. São infrações político-administrativas do vereador nos termos da lei. Parágrafo 2º. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Artigo 4º. Parágrafo 4º. Proceder de modo incompatível com dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Artigo 333. O processo de cassação do mandato do vereador obedecerá, no que couber, ao rito estabelecido no artigo 359 desse regimento e, sob pena de arquivamento, deverá estar concluído até 90 dias a contar do recebimento da denúncia. Do decoro parlamentar. Artigo 340. O vereador que descumprir os deveres inerentes ao seu mandato ou praticar ato que afete a sua dignidade estará sujeito ao processo e às medidas disciplinares previstas nesse regimento e no Código de Ética e Decoro Parlamentar, o qual poderá definir outras infrações e penalidades além das seguintes. Parágrafo 3º. Perda do mandato. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. É incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 1º. O abuso das prerrogativas inerentes ao mandato. Inciso 2º. A percepção de vantagens indevidas. Inciso 3º. A prática de irregularidades no desempenho do mandato ou de encargos deles decorrentes. Do pedido. Diante do exposto, em face aos relevantes fatos trazidos à apreciação de Vossas Excelências, diante da gravidade dos fatos, seja recebida a presente denúncia na forma que consta na Lei Orgânica, Regimento Interno da Câmara de Ilha Solteira e Decreto-Lei 201/67, devendo ser acolhida pelo plenário, aprovada, nomeada a comissão processante, a fim de que, no prazo de lei, promova o processamento para investigar os fatos e, se comprovados for, promova a eventual cassação dos mandatos dos denunciados, se for entendimento da maioria desta casa. Ilha Solteira, 17 de outubro de 2016, Pecker Perspioca. Esse foi o requerimento do senhor Pecker Perspioca. Agora eu peço para que faça a leitura, senhor secretário, do parecer jurídico dessa Casa de Leis. Parecer jurídico. A pedido da senhora presidente dessa Casa de Leis, Tereza Alves da Rocha de Oliveira, solicitou parecer jurídico sobre a propositura de uma denúncia protocolada nessa Secretaria no dia 19 de outubro de 2016, sob o protocolo número 01-269, por Pecker Perspioca, em face dos vereadores Docílio José Correia Feitosa e Ailton Vieira Lima, por infrações político-administrativas, abre parênteses, que proceder de modo incompatível com o decoro parlamentar, fecha parênteses, objetivando a cassação dos mandatos dos denunciados acima citados. Inicialmente, analisarei a ausência dos requisitos para recebimento da denúncia. O primeiro pressuposto do processo de cassação de mandato eletivo de prefeito ou vereador é a existência de denúncia conforme inciso 1 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67. Contudo, para que essa denúncia seja válida e apta a dar prosseguimento ao processo, faz-se necessário o preenchimento de certos requisitos. Abre aspas. Do dispositivo, extrai-se que a denúncia pode ser feita por qualquer eleitor, vereador ou presidente da Câmara, de forma escrita, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Além desse requisito, deve a denúncia conter outros elementos que decorrem do sistema legal aplicável à espécie e que será objeto de estudo. Indicação das infrações praticadas, acompanhadas da capitulação,
legal. Assinatura do denunciante dirigida ao presidente da Câmara e a qualificação do acusado ou o fornecimento de elementos suficientes para a indicação do mesmo. Fecha aspas. A denúncia aqui é a peça inaugural do procedimento de cassação do prefeito ou vereador. Consiste em uma exposição por escrito de fatos que constituem, em tese, infração político-administrativa, com a manifestação expressa da vontade de que se aplique a lei específica a quem é presumivelmente seu autor e a indicação das provas em que se alicerça a acusação. Portanto, há uma acusação e dois acusados, devendo a denúncia se ater aos requisitos legais, pois do contrário será inepta. Analisando a denúncia, sem adentrar ao mérito, a mesma não veio acompanhada de provas, apenas de arguição de fatos imprecisos sem provas. Arguição esta, de fato, até envolvendo alguns serventuários dessa Casa de Leis. Porém, não consta na denúncia nome dos funcionários, função, dia e horário, apenas fatos lançados. A presente denúncia também não veio acompanhada dos documentos pessoais, comprovante de residência e de domicílio eleitoral, documentos para comprovação da cidadania, essenciais para a propositura da denúncia. No que se refere à legitimidade ativa, segundo Tito Costa, a denúncia pode ser apresentada por qualquer cidadão, ou seja, qualquer eleitor que esteja em gozo dos seus direitos políticos. Nesse momento, é oportuna a lição de Dionísio Fernandes Moacir Mesquita e Gasparino Romão, Apud Garcia, LC, ministrada no sentido de que todos os eleitores são parte legítimas para propor o pedido de cassação de mandato, podendo fazê-lo também o vereador. Todos, entretanto, terão de apresentar com inicial a prova dessa qualidade, ou seja, certidão de juízo eleitoral, com a demonstração de que estão em gozo dos direitos políticos. Luiz Carlos Garcia arremeta de forma brilhante, que merece transcrição com destaque nossos. De palmar clareza, pois que juntamente com libelo deverá o cidadão, desde logo, provar a sua condição de eleitor e de estar em gozo dos direitos políticos. Abre aspas. Não basta que junte o seu título de eleitor e mister que junte a respectiva certidão, comprobatória desta preponderante e fundamental circunstância, única como se viu capaz de embasar a legitimidade de que expressamente cuida a lei em questão. RT 550/160. Abre aspas. Vereador, mandato cassado pela Câmara, tracinho, denúncia oferecida por eleitor, traço, prova dessa qualidade, traço, imputação genérica, defesa tolhida, segurança concedida, recurso provido, no oferecimento de denúncia para cassação de mandato, com a inicial acusatória deverá o cidadão fazer a prova de que é eleitor e de que está evidentemente no gozo de seus direitos políticos. Abre parênteses, TJPR, relatório Mário Lopes 511.80, RT 550-160. Nestes termos, senhora presidente e eminentes vereadores, o autor da denúncia não demonstrou ser eleitor, portanto, legitimado a oferecer a denúncia escrita, peça inaugural do processo acusatório, eis que não trouxe acompanhada de prova de que está em pleno exercício de seus direitos políticos. O título de eleitor só faz prova de que um dia se alistou para fazer prova de que é eleitor, ou seja, de sua cidadania, necessário que o título viesse acompanhado de certidão emitida pelo cartório eleitoral competente, a qual certificasse que está em gozo de seus direitos políticos. Não consta nem o título, nem a certidão de quitação eleitoral. A narração precisa ser clara e precisa os fatos imputados e as provas que embasam a acusação, até para que possa oferecer aos denunciados o direito de contraditório e de ampla defesa.
O saudoso jurista Tito Costa deixa bem claro. Por que saudoso morreu? A denúncia deve narrar os fatos de forma clara e precisa, ajustando-se à letra da lei a fim de tipicá-los e dessa forma possibilitar a defesa do acusado, em toda a sua amplitude, como assegura a Constituição. Se assim não for feito, o procedimento estará comprometido em sua essência, disso resultando a falta de justa causa para o julgamento e condenação. Tito Costa, objeto citado, peça 248. Feita essas considerações, é de se observar que a denúncia apresentada não observa esse requisito. Insta a salientar que referida matéria foi analisada pelo Tribunal de Contas, ao qual pertencemos regional de Andradina, o qual se manifestou favorável. No mesmo sentido, a mesma matéria está sendo analisada pelo Poder Judiciário da Comarca de Ilha Solteira. Inquérito civil, representante a mais, Associação dos Moradores de Ilha Solteira, representado vereadores da Câmara Municipal de Ilha Solteira, legislatura 2003-2016, cujo objetivo é eventual prática de atos de improbidade administrativa por parte dos representados, tendo em vista a utilização indevida e desarrozoada de verbas públicas para a realização de viagem, sem justificativa de finalidade, itinerário, custo ou comprovação dos gastos realizados. Por todos esses motivos, essa assessoria jurídica recomenda que a presente denúncia seja apresentada ao soberano plenário para sua apreciação, seguindo os requisitos da Resolução 124, de 4 de agosto de 2009, votada e reprovada, respeitando opiniões divergentes. Pelo exposto, é o parecer sob censura. Ilha Solteira, 24 de outubro de 2016. Assinado pela Elizabeth Artoni, assessoria jurídica dessa casa. Coloque em discussão a denúncia. Ninguém querendo discutir. A votação será nominal. Com a palavra, vereador Toninho. Senhora presidente, nobres vereadores, gostaria de cumprimentar o público presente, os ouvintes da comunitária e o pessoal que acompanha no site da Câmara. Vocês viram atentamente a descrição da denúncia do Pecker, que eu não conheço, e o parecer jurídico da nossa advogada aqui da Câmara. Fizemos uma reunião agora há pouco, eu estava conversando sobre isso. Se a denúncia de fato é inepta, da forma como a assessoria jurídica colocou, o presidente da casa tem o poder de arquivar. E aí o denunciante pode concordar ou não. Pode entrar com mandado de segurança, né, não concordando com o que a presidente fez. E a presidente tem esse papel de jogar para o plenário. E aí ela coloca para o plenário da Câmara decidir. Eu conversei com o Cido, conversei com o Baixinho hoje, que o Cido já tinha conversado antes, e perguntei para eles, eu falei, a denúncia é muito grave, né? Essa questão de viagem, aí é outra história, né? Falei para eles até que eu já falei nessa tribuna, que eu acho que tem exagero de viagem, mas aí é problema do vereador e do presidente que autoriza. O que eu digo que é grave, e falei para eles, é um vereador ficar em São Paulo, tipo, até quarta, quinta, vir embora e pegar nota até sábado. Não sei como é que conseguiu fazer isso. Os dois me disseram que, de espécie alguma, não fizeram isso. E eu acredito neles, né, que não fizeram isso. Agora, se essa Câmara, que o papel nosso, o principal papel nosso é fiscalizar, se a gente não fiscalizar isso, até eles vai ficar ruim até para eles. Vai dizer que teve um corporativismo aqui, que a gente não quer apurar, e aí ninguém fica sabendo se é verdade ou se não é verdade. E eu acho até que é bom para os dois, porque se apura
e não é verdade, os dois ficam com a ficha limpa perante a sociedade e podem olhar, né, para todo mundo. Se não apurar aqui, e aí a coisa fica esquisita. Ninguém sabe o que é o quê, né? Então, eu acho que essa casa deveria até prestar isso a eles. Isso é rápido. Isso em uma semana você apura. Você pega simplesmente as notas fiscais desse ano, pega o sem parar e você já viu se tem ou se não tem, pronto. Arquiva a denúncia e acabou. Simples assim. Então não dá, né, para nós que, principalmente nessa campanha agora da reeleição, o meu discurso em todas as reuniões que eu fiz, que o papel do vereador é fiscalizar. Em todos os meus discursos. Quem participou, estou vendo o Cici, estou vendo algumas pessoas aí, entendeu? Esse é o principal. Tem outros papéis, mas esse é o principal. Se você não fizer esse, você não está exercendo o seu papel de vereador. Sou amigo dos dois. Nós temos divergência política aqui, mas os 9 aqui, nós sentamos junto, nós confraternizamos junto, isso não tem problema nenhum. A questão política é diferente. Você pode gostar de A, B, entendeu? Um pode gostar da Dilma, outro do Temer, isso não tem problema. Um pode ser corintiano, outro pode ser palmeirense. Isso a gente respeita aqui na casa. Agora, eu, enquanto vereador, não dá para não aceitar a denúncia, tem que ser apurada. E eu discordo do parecer, principalmente dessa questão de eleitor, porque o nosso regimento, é claro, não sei se o cara que fez a denúncia, se ele olhou no regimento para fazer. Se ele olhou no regimento, está correto, porque diz aqui, no artigo 359, a denúncia escrita contendo a exposição do fato, será dirigida ao presidente da Câmara e poderá ser apresentada por qualquer cidadão. Por qualquer cidadão. Vereador local, partido político, com representação na Câmara, entidade legitimamente constituída há mais de um ano. Qualquer cidadão pode fazer. Em lugar nenhum do regimento diz que ele tem que ser eleitor, que ele, percebe? Então aqui está qualificado, está o nome dele, está o RG dele, está o CPF dele, está dizendo onde ele mora. Mora no Novo Horizonte. Então está qualificado, ao meu ver. Então isso não dá para desqualificar a denúncia. Mas eu acho que essa casa deveria cumprir seu papel. A gente apura rapidinho isso. Essa semana resolve. Na segunda-feira, né, porque se não tiver, se isso não for verdadeiro, a gente arquiva rapidamente aqui, porque a presidente vai dar 5 dias, dá 10 dias para os 2 vereadores se defenderem. Em 10 dias. Não precisa dos 10 dias. A gente pode pegar 3 membros da comissão que vai ser escolhido aqui, amanhã já pega esse documento, segunda-feira a presidente põe em plenário, a gente arquiva isso. Resolveu o problema. Eles não precisam dos 10 dias. A gente arquiva isso, aí os dois podem tomar a providência que os dois quiserem. É muito simples essa questão. Né? Não tem... Então, e hoje até o Nilson também colocou aqui, fica muito difícil até para a gente opinar. Eu tive aqui à tarde hoje, pedi uma cópia da denúncia e fui estudar, mas os vereadores, os 9, nós tivemos agora à noite o parecer do jurídico. Dos 9 vereadores aqui, eu acho que 6 ou 7 pegou a denúncia na mão agora. Percebe? Fica muito difícil até de se posicionar. Mas agora eu acho que qualquer denúncia que cai para o Poder Legislativo, o Poder Legislativo tem que apurar. Se for inocente, fica inocentado. Se for culpado, aí aí a Justiça é que vai resolver. Né? E aí a questão da cassação também, se for culpado, aí corre todo um rito nessa Câmara e depois cada vereador vota com a sua consciência. Então eu acho que a Casa não pode deixar de aceitar essa denúncia, porque eu tenho certeza, se a Casa quiser, até sexta-feira a gente resolve essa questão. Eu estou dizendo isso porque eu já participei desse processo. Eu já fui vereador num outro mandato que nós caçamos um vereador aqui. Nós já caçamos um vereador aqui. E também foi da mesma forma, né? Não aceita, não precisa, a denúncia não está legal, não é nada disso. E aí caçamos, recorreu para o tribunal de recorreu aqui, perdeu, recorreu para São Paulo, perdeu e o vereador ficou cassado. Percebe? Então, agora, esse caso deles, eu acho que não tem fundamento, como os 2 me disseram que não tem fundamento. Se não tem fundamento, a gente resolve isso essa semana e eles ficam com a consciência tranquila, pode olhar para toda a população, né, no olho no olho.
Agora, se a gente não apurar aqui, vai ficar ruim para casa e fica ruim para os dois. É isso. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo discutir. O requerimento vai ser votado. E os vereadores Docílio José Correia Feitosa e Ailton Vieira de Lima estão impedidos de votar. Então, vou colocar em votação. O primeiro vereador a votar é o Toninho. Eu já manifestei meu voto, eu voto pela apuração. Beto. Pela reprovação. Kleber. Senhor presidente, eu sei que passou o período de discussão. Apesar de não ter provas suficientes aqui, conversei com a... Eu acho... Esse parecer jurídico entrou hoje, praticamente 5 horas da tarde. 4 e pouco. 16 e pouco. 16 e 15. 16 e pouco, né? E deveria ter um tempo maior para discussão, mas apesar de não ter tantas provas aqui para a gente apurar, para analisar esse pedido de cassação, eu voto pela abertura, sou favorável para que seja feita justiça, para que tenha um amplo direito de defesa. Então, pela aprovação, pela apuração. Vereador Luiz Otávio. Seguindo o parecer jurídico, pela reprovação. Vereador Nilson. Pela reprovação. Vereador Ricardo. Pela reprovação. Vereadora Tereza, pela reprovação. Aprovado pela... Rejeitado, 2 votos, né? Maioria absoluta, foi aprovado, né? Rejeitada a maioria. Só uma questão de ordem? Pois não. Até para Como falar, vereador Nilson. Nem questão de justificar voto, mas até para que possa ficar claro para todos aqui, que o que está sendo rejeitado é denúncia por vício na formalidade. Entendeu? Essa casa nunca vai se eximir de apurar o que quer que seja, certo. E não se discutir o mérito aqui, se está certo, se está errado, se fez ou se não fez. Está discutindo aqui são requisitos para aceitar a denúncia e a pessoa que fez a denúncia não preencheu os requisitos. Então, com base nisso que eu estou votando, e se tiver alguma coisa com respaldo, com mínimo de prova, e com toda a qualificação, conforme o regimento, a lei orgânica que foi invocada aí, nós faremos a apuração, sim. Certo. Vereador Nilson, inclusive eu entendo que o nome dos servidores, que não foi citado o nome de servidores, eu acho que isso aí é importante. Né? É importante citar isso aí para a gente saber de qual servidor partiu, para a gente até estar convocando ele para poder ele fazer a sua fala, para poder ele falar como que ele chegou a essa situação de dizer isso sobre esses 2 vereadores. Presidente, só tomei assim a liberdade, viu, vereadores, de fazer esse pronunciamento, que eu falo assim, porque aqui eu estou vendo aqui, tem órgãos da imprensa. Estou vendo aqui o Rodrigo, vi o Douglas por aqui, não sei se o Douglas está ainda. O Douglas está aqui, está pertinho, desculpa, Douglas, mas é importante porque sempre tem a matéria e faz o registro do que aconteceu. Então, para que seja reportado o que aconteceu aqui, votaram contra, arquivou contra o quê? Então, existe uma denúncia, que para todos os efeitos aqui pelo não recebimento, não preencheu os requisitos da denúncia. Não se discutiu mérito, se está certo, se não está, se fez ou se não fez. Para que conste como um todo, e acho que os vereadores estão à disposição para cada um ser ouvido e poder se manifestar para quem quer que seja e poder prestar as suas manifestações pessoais. Mais alguém quer falar? Então, ela foi rejeitada pela maioria qualificada. Absoluta, né? Maioria absoluta. Quero desejar a todos uma semana abençoada e, não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.